Olá, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da IFAP, faço parte da equipe de matemática aqui da IFAP. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa morena, cabelos curtos pretos, estou usando brincos, uso óculos, estou com uma camiseta de faixas azuis e estou acompanhada da minha amiga de equipe, né, da equipe de Ciência da Natureza. Bom dia, olá, Kimi. Olá, Tatiane, tudo bem? Sou Quimíssimo Kumak, sou formadora da equipe de Ciências da Natureza. Uso óculos, sou oriental, né? Tenho cabelos pretos, curtos. Estou usando uma blusa preta de flores, né, vermelhas e um casaquinho. Obrigada, Kimie. Então, hoje nós teremos a primeira formação das unidades curriculares, né? Então, no próximo slide eu vou apresentar que quem produziu, né, foi a equipe de Ciências da Natureza, em conjunto com nós aqui de Matemática. Por favor, o próximo slide. Então, aqui nós temos a pauta, né, de hoje, que seria, então, o tema diário de bordo, objetivos e competências docentes, apresentação do mapa, o que é o mapa, né? Apresentação da unidade curricular, percurso integrador, unidade curricular 1 e seus componentes, componente 1, eixos estruturantes, atividade 1, boxes, avaliação, quadro integrador, saiba mais, referências e encerramento. Sim. E o tema, né, é aprofundamento curricular, ciências em ação. Lembrando que esse componente curricular, ele é um componente só de ciências da natureza, né, que a gente vai apresentar hoje. Como é de praxe nas nossas formações, a gente dá um tempinho para vocês, professores, separarem caneta, papel, para fazer as anotações, né, dessa formação de hoje. Vamos dar um minuto, por favor? Wear pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to right, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Os objetivos de hoje, né, seria apresentar as fundamentações teóricas que embasam o mapa, que é material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, documento orientador para as atividades da unidade curricular 1, projeto Casa Sustentável, uma das unidades curriculares que compõem o aprofundamento curricular Ciência em Ação. Também enfatizar que o mapa é pautado em competências e habilidades presentes no currículo em ação, que as atividades sugeridas têm como foco as habilidades dos eixos estruturantes, ampliando e aprofundando as competências gerais e habilidades específicas da formação geral, e assim assegurar que os estudantes se desenvolvam de maneira integral, orgânica, progressiva e articulada aos seus projetos de vida. Lembrando que esses eixos estruturantes do itinerário formativo são investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural e empreendedorismo. Ok? Seguindo, então nós temos as competências e habilidades dos profissionais da educação, segundo a resolução CNE, /CP número 1, de 27/10/2020. Segundo o artigo 12, a formação continuada em serviço deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas.
Obrigada, Kimi. Sempre a gente repassa, né, essas orientações para vocês, professores, nas nossas formações. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o MAPA, né, que é o material de apoio ao planejamentos e práticas do aprofundamento para os professores. Então esse mapa, no caso, ele é um material que o professor vai utilizar nas aulas, né, dos itinerários formativos, que é o aprofundamento, né, do currículo. E nesse material, professores, vocês vão encontrar as competências e habilidades, conforme a Kumie comentou no comecinho, e que a gente vai ver essa relação, né, do material com as habilidades gerais, né, no caso aí da área de ciências da natureza. O foco desse material são atividades com sugestões ali, utilizando habilidades em conjunto com os eixos estruturantes. Aqui me comentou, né, até antes, quais eram esses eixos. Então, vou comentar um pouquinho aqui o que seriam esses eixos estruturantes. São 4, né? Então, nós temos a investigação criativa, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, né? Isso tudo está nesse material que vocês encontram lá no currículo, no site do Currículo Paulista, né? Na primeira informação no ensino médio. Tá? E esse material também tem impresso, com certeza deve ter chegado para algumas escolas, aos poucos vão chegando a esses materiais, mas caso você, professor, queira ter acesso, tem como baixar esse material lá no site do Currículo Paulista. No próximo slide é a carinha do material, né, do Ciência em Ação. Isso, obrigado. Onde lá aparece para vocês o nome, né, do componente, do itinerário formativo, Ciência em Ação, né? Sendo que este ano nós iremos utilizar para a 2ª série, né? O ano que vem será a 3ª série do ensino médio. E na parte de baixo, aí, né, na setinha embaixo, ele está indicando qual que é a área que compõe esse aprofundamento. Né? Nesse caso, é de ciências da natureza e suas tecnologias. Né? Lembrando também que esse componente possui 4 atividades, né? No próprio sumário, a gente vai ver mais no próximo slide. São atividades em formatos de produções textuais, experimentos. Esse material contém também algumas metodologias, né, como sugestões, forma de se comunicar, né, também aí. Teremos sugestões também de avaliação nesse processo, né? Então, esse material, ele contém essas informações com começo, meio e fim, né? O que permite para que tenha essa abertura com os outros componentes dos itinerários formativos, né, Kimê? Isso. Então, continuando o que a Tatiana estava falando, né? O MAPA, que é material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, trata-se então de material de apoio ao planejamento docente com sugestões de práticas e orientações didáticas para o trabalho integrado na área de conhecimento. O MAPA, então, vai auxiliar, né, no planejamento integrado, na curadoria de materiais, na reorganização dos tempos e espaços escolares, na mediação da aprendizagem, na aplicação de avaliações formativas e no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Lembrando também que o MAPA é pautado em competências e habilidades que estão presentes no currículo em ação, e essas atividades sugeridas têm como focos, né, na habilidade dos eixos estruturantes, que a Tatiana já mencionou anteriormente, e que amplia e aprofunda as competências gerais e habilidades específicas da formação geral básica. Então, assim, assegura que os estudantes se desenvolvam de forma integral, orgânica, progressiva e articulada aos seus projetos de vida. Isso. Essa, então, é a intenção mesmo dos itinerários formativos, de auxiliar esse estudante na construção do projeto de vida dele. Dando uma vasculhada novamente, né, no material, no próximo slide a gente vai ter a apresentação da unidade curricular. Né? É ali que é apresentado o material. Né? Então, ali ele tem a descrição do que é esse material, né? Do títulos, das unidades. Toda a unidade curricular que se iniciar, ela vai fazer essa apresentação, né? do que vai se encontrar nesse processo. Então, o professor, nesse percurso formativo, ele vai desenvolver e ampliar,
e integrar também as habilidades e competências relacionadas a essa unidade curricular, né? Na segunda slide, no próximo slide, por favor, nós temos o percurso integrador. É aí que começa mesmo, né, essa atividade, né, essa junção entre as unidades curriculares aí, né, os componentes curriculares, desculpa, nesse percurso. Então, aí o percurso integrador é onde o professor vai observar essa relação das atividades que são sugeridas, né, qual é o foco, os eixos estruturantes aí, que vão aprofundar nas competências gerais e habilidades específicas, né? No caso da formação geral básica, né? E assim, assegurar também que os estudantes desenvolvam de forma integral e orgânica e progressiva, articulados ao seu projeto de vida. Vendo que, né, que a gente sempre fala do projeto de vida em todos os trechos aí, né? Qual que é o próximo item, Kimê? Então, o próximo item fala sobre, no mapa, né, sobre os componente 1, que a gente já visualiza um aspecto geral de orientação pedagógica e informações referentes à gestão do tempo e do processo de ensino de aprendizagem. Então, temos o título do componente, temos as informações sobre quantidade de horas e semanas, além dos professores que podem ministrar essas aulas. Traz também, né, uma sinopse de que este componente irá trabalhar durante o semestre. Continuando também, então, temos a apresentação dos objetos de conhecimento do componente, apresenta também as competências e habilidades da formação geral básica, que será aprofundada nessas unidades. E essas habilidades devem ser mantidas para fazer, então, algum sentido a escolha do projeto de vida do estudante, bem como garantir, então, o percurso formativo. Mas caso o professor veja a possibilidade de incluir outras habilidades e que esteja na integralidade do componente, ele também pode ser usado, mas não pode dimensionar ou trabalhar com os componentes mencionados no componente. Isso, sempre conversando entre as áreas, né? Que Isso. O material ele está pautado nessa questão de sempre utilizar o que está exposto ali, né? E Isso. qualquer alteração tem que informar os outros professores, porque essa questão do percurso, né? Do estudante, né? Então, aquela atividade que ele vai utilizar ali na aula, por exemplo, 3, ele vai utilizar lá no outro componente de linguagens. Então, por isso que tem que ter essa conversa entre os professores, né, Kimi? Isso mesmo, Tatiane. Continuando, então, nós temos as competências e habilidades da formação geral básica. É importante que o professor, além de trabalhar no eixos estruturantes, deve continuar, então, a trabalhar também no processo de desenvolvimento de competências e habilidades da formação geral básica, aprofundando, então, a sua complexidade. E o número de competências e habilidades podem variar de acordo com o planejamento do componente da unidade curricular. Como no exemplo do slide, né, nós temos a competência de formação geral básica 1 e 2 né, e 3, né, e as habilidades a serem aprofundadas, no caso, nessa competência 1. Isso, lembrando ali que a competência de formação geral básica é aquelas 10 competências, né, que a Kimie falou, e na linha azul e branca são as habilidades dos eixos, né, Kimie, que aparecem lá no material. A gente só foi entender conforme vai lendo o próprio mapa, né? O mapa ele é bem instrutivo ali na hora que você pega para poder observar quais são as atividades propostas, o histórico, né? Da produção das aulas, né? Isso é importante. Isso mesmo. No próximo slide, nós iremos fazer outro destaque também, né, aos eixos predominantes ali na primeira linha, né, que são as unidades curriculares que fazem parte desse componente, que são aqueles eixos, né, que aí está bem pequenininho, mas ali é aí onde aparece a investigação científica, os conhecimentos, esqueci os outros eixos, 4 eixos estruturantes lá, né, então esses é que aparecem aí.
Nas linhas laranjas e brancas ali aparecem as descrições das habilidades. Todas essas habilidades aparecem tanto nesse material quanto no currículo em ação lá do ensino médio, né? Professores, se vocês quiserem acessar lá, também tem esse material lá das habilidades, né? Dos eixos. No último item aparecem as imagens, né? A relação, né? Então aparece uma lupa, a lupa é a investigação científica, uma lâmpadazinha ali é os processos criativos, a outra imagem é um avião, ele é um empreendedorismo, e a da bolinha é a da mediação, é uma bolinha com 3 pontinhos, né, onde tem uma conversa. Então, toda etapa do material do mapa, ele aparece com essa indicação, né, dos eixos, né? Então, conforme vocês forem observar ali no material, né, tanto no impresso quanto no digital, cada etapa tem uma indicação desse item, né? Sempre lembrando, né, que isso tudo, né, esse desenvolvimento desse material garante a apropriação dos conhecimentos cognitivos e o uso também, né, de metodologias que favorecem o protagonismo juvenil. Quando a gente fala de protagonismo juvenil, é esse processo, né, do começo, meio e fim das aulas. Nesse slide a gente tem mais um destaque, né, sobre esse material do mapa. Ali vocês vão, aquilo que eu comentei, né, tem as competências gerais específicas, né, da área de ciências da natureza, envolvendo aí os eixos estruturantes. Vamos comentar agora um pouquinho sobre esses eixos estruturantes, esses 4 eixos, né, agora. Então, nós temos a investigação científica, né, que supõe o aprofundamento de conceitos fundamentais das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação, voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas. Então, é aí que o estudante vai ter a investigação aí, né, da atividade proposta. No processos criativos, se supõe o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação dos experimentos, modelos e protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam às demandas pela resolução de problemas identificados na sociedade. A mediação e intervenção sociocultural, ela já supõe a mobilização de conhecimentos de uma área, né, para mediar conflitos, promover entendimento e implementar soluções para as questões e problemas identificados na comunidade. Então, é aí onde vai acontecer aquelas trocas entre os estudantes depois da pesquisa, né, da investigação feita. E o empreendedorismo, né? Então, supõe que nessa mobilização os conhecimentos, né, de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões, então voltado ao desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso da tecnologia. Nem sempre em todas essas atividades vão estar esses 4, então pode estar investigação científica com processos criativos, investigação científica com mediação. Então esses quatro eixos, eles podem aparecer em duplas, em trios, então isso tudo, essas indicações com essas imagens vão estar nesse material mapa, né, Kimie? Certo, ok. No próximo slide, a gente vai dar o destaque aí, né, como que aparece a atividade lá no material mapa. Então, a gente já mostrou o quadro integrador, nós já mostramos como que aparece a descrição, né, da unidade curricular, e agora a gente vai mostramos os quadros, né, das habilidades, dos eixos, e agora nós vamos mostrar como que aparece a atividade lá no material. Então, é essa imagem que aparece, no caso é a introdução. Percebam que tem 2 eixos aí, né, que é a lupinha e o balãozinho, então vai ter investigação e vai ter mediação nessa primeira atividade, né? Percebam que embaixo tem a quantidade de aulas, acho que não dá para ver, mas são 3 aulas aí sugeridas, e na sequência vem a descrição, né, de como que pode ser desenvolvida essa atividade. É aí que vai aparecer, por exemplo, como que o professor pode abordar essa aula inicial com uma roda de conversa, né, com pesquisa, eles trazendo materiais de pesquisa para a escola. É óbvio que a primeira aula não vamos ter essa mobilização, mas nas próximas, né, sempre vai ter essa orientação para os alunos.
Outro ponto importante também desse material é que ele tem começo, meio e fim. Então, nesse caso, nós destacamos a introdução. Teremos também o desenvolvimento e a sistematização. Então, esse é o processo desse material do mapa, né, que ele aparece aí para vocês. No próximo slide, a gente vai destacar outros pontos importantes que aparecem aí na introdução, no desenvolvimento e na sistematização. É uma conversa que tem nessas 3 etapas. E nessas etapas aparecem itens aí complementares, por exemplo, como esse box, né? Eles chamam de boxes. Esse daí, indicado em amarelo, é o Saiba Mais. O azulzinho é o De Olho na Integração. O Saiba Mais vão ter links, vão ter informações para você, professor, indicar para os alunos onde ele pode acessar, onde ele pode pesquisar, vídeos para assistir. Então, no item Saiba Mais tem essas orientações, né? No De Olho na Integração, ele dá a dica ali para o professor da onde que essa atividade ali que ele vai fazer vai ter, como é que eu posso dizer, interligar com as outras áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, uma atividade que ele vai fazer na introdução pode aparecer lá na atividade 1 de linguagens, ou de linguagens e ciências da natureza. Então, essa atividade que é proposta nessas etapas, elas são utilizadas em outras áreas também. Então, voltando sempre a falar, é sempre importante, qualquer alteração que você fizer, professor, na atividade, sempre informar o professor que está indicado aí no De Olho na Integração, ok? Temos mais itens, né, Kimia, para mostrar para os professores, mais um né? item, isso. Temos a avaliação também, né, em que na avaliação, nesse box, né, a sugestão de avaliação de forma processual, no desenvolvimento das etapas, das atividades sugeridas nas integrações. Como a Tatiana disse anteriormente, que esses boxes, né, sugerem, então, tanto as práticas que auxiliam o professor, indicando as leituras, né, os vídeos, e também sugerem as formas de avaliar esse processo. Isso. Às vezes, no material mapa, a avaliação não vai estar nesse box azulzinho, escrito avaliação. Ele vai estar na própria descrição, tanto da introdução, do desenvolvimento e da sistematização, que é o final, né? Então, por isso que é importante, professor, quando você pegar esse material do mapa, fazer essa leitura, destacar os itens importantes que tem que ter nessa aula. O que é importante também, né, é cronometrar essas etapas, porque cada etapa tem uma quantidade de aulas, né? Então isso é importante. É verdade. Né? Tanto, né, a aula como também na aprendizagem do aluno, né? Isso, então Tatiane? cronometrar essas aulas, fazer um cronograma, né? Dessas aulas, já que são 2 vezes por semana. Então, na aula 1 fazer uma atividade, na outra pensar em uma outra forma de abordar com os alunos e utilizando as metodologias para auxiliar nesse desenvolvimento desse itinerário formativo, desse aprofundamento do currículo, né? No próximo slide, por favor, nós vamos fazer agora o destaque lá ao quadro integrador, que é aquele que eu falei para vocês, professores. Então, por exemplo, o nosso de Ciências da Natureza, da formação de hoje, nós estamos na atividade 1. Percebam que na linha ali, ó, nós temos os componentes, né, em vermelho, cinza, azul e amarelo. E na horizontal, né, na linha horizontal, ele explicita, né, resumidamente, o que acontece naquele componente. Então, é ali que vai ter as informações do porquê que está se desenvolvendo aquela atividade e como que ela vai aparecer nos outros componentes, né? Então, por exemplo, no vermelho está escrito hábitos sustentáveis, no cinza, eficiência energética, no azulzinho, construção sustentável e no último, no amarelo, recursos e sustentabilidade. Então, uma atividade que for proposta ali em hábitos sustentáveis, ela vai aparecer lá nas outras itinerários formativos, que está bem pequenininho, não está dando para ler, mas toda atividade que a gente produz, ela vai valer tanto na vertical quanto na horizontal. Acho que no próximo slide vai aparecer melhor ali, né? Isso. Então, ó, toda atividade que aparece ali, elas vão ser tanto utilizadas na vertical quanto na horizontal.
Então, por isso, novamente, professor, qualquer mudança na atividade, você tem que conversar com o professor que está acompanhando aí essa unidade curricular, né? Esse componente curricular aí no caso. Então, isso é importante para o desenvolvimento até mesmo das atividades em conjuntos. Então, tem que sempre sentar, conversar com o professor o que vai estar sendo proposto aí. Isso né, mesmo, Kimia? Tatiana. Lembrando, então, que o professor tem que trabalhar com componente, né, da formação geral básica, integrando também com o eixo, né, estruturante. Isso. Eu queria fazer um destaque também, Kimê, que o material fala que é o diário de bordo. Né? O diário de bordo é Ah, importante também isso é muito nas importante. produções das aulas, né? Então, por exemplo, tanto você, professor, ter o seu diário de bordo, colocando lá aula 1, aula 2, aula 3, fazer o plano de aula é importante, e o aluno também. Porque na introdução, a pergunta, ou a imagem, ou a atividade que foi proposta ali, o aluno ele pode anotar, fazer as suas considerações, e lá no desenvolvimento, quando ele for fazer as pesquisas, ele pode anotar todas as informações que aparecem ali, e essas informações, elas podem também fazer parte até mesmo da própria avaliação, né, Kimia? Então, por Isso. exemplo, pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. Uhum. Então, se o aluno ou o estudante resolver, por exemplo, ser um pesquisador, né? Uhum. E aí nada mais importante que ele começar a anotar tanto o que é falado como os seus pensamentos, Isso. tá? Tudo que ele pensar, a ideia que ele surgir na cabeça, né, na mente, para ele anotar todas como se diz, as ideias, observações, as né? observações Uhum. também. Tem muita pesquisa, muita investigação, né? Então ele vai fazer parte desse processo de construção do que for proposto, né? No caso na atividade 1. Nas próximas formações a gente vai tentar, né, dar essas sugestões para vocês, professores, mas o principal mesmo do mapa a gente já mostrou hoje. Tem o sumário também. Lá no sumário tem todas as unidades curriculares de ciências da natureza, né, desse componente puro, só de ciências da natureza. Tem também sugestões de vídeos, que é legal, alguns são bem interessantes, né, Kimia? Então, a gente que está vendo um pouquinho de cada, construindo, se apropriando com vocês também, professores, né, dessa nova formato de aulas aí, da segunda série do ensino médio. Reforçando, no caso, né, sobre o diário de bordo, o quão é importante nesse processo mesmo, porque é nele ali que o professor pode avaliar, como eu falei, e também no diário de bordo que o professor pode observar como é que está o desenvolvimento desse estudante, né, Kimia? Então, Isso por é exemplo, verdade. se a gente começa com matemática e ali no diário de bordo o estudante fazendo as anotações, colocando as informações que ele vai descobrindo, ou até mesmo que ele tinha, né, inicial, ou né? alguma coisa que deu errado no experimento. Isso. Isso já é uma grande validade. Sim, sim. A gente vai ver isso quando for aprofundar nos componentes. Outro ponto que eu queria destacar, reforçar aqui, né, já estamos quase no finalzinho da nossa formação, é a questão do quadro integrador. É importante, novamente, por que eu estou voltando no quadro integrador? Porque é nele que vai realmente dar significado no conhecimento do estudante, né? O que quer dizer esse significado? Quando tem lá a atividade, às vezes eles pedem para o aluno sistematizar um mapa, né, do que foi pesquisado, enfim. E nesse mapa tem itens que aparecem de outras unidades curriculares. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi uma que foi proposta e ela aparecia lá em linguagens, porque a pesquisa que o estudante fez na sistematização lá no mapa que ele propôs, ele vai pegar uma informação que tem ali e vai aprofundar no componente dele. Então, por isso que quando vocês, professores, sentarem para fazer o plano de aula, é importante sentar com um componente curricular, no caso de linguagens, de matemática, de ciências humanas, para poder articular essa movimentação, né? E também para ver, né, o que cada um está fazendo no começo e meio e fim das aulas, né, Kimia? Só reforçando também, né, para a gente já finalizar, que esse material está lá no site do Currículo Paulista, tem em formato digital, e que vocês também vão receber esse material impresso, né, Kimia? Acho que a gente pode finalizar, né? Podemos, né?
Então, por exemplo, né, o desdobramento, o professor deveria, então, realizar a leitura e discussão dos documentos curriculares em equipe, por exemplo, no catálogo das emendas detalhadas dos aprofundamentos curriculares, na página 56 a 66, e do currículo paulista, né, da etapa do ensino médio, organizador curricular do itinerário formativo área de ciência da natureza e suas tecnologias, página 222 a 228, e poderia, então, acessar esses materiais por meio do QR Code ou pelo link. E que é importante que na formação os professores tenham o mapa em mãos, tá? Esses mapas que podem ser acessados na internet, né, pelas coordenadorias do COPED, Biblioteca, Material de Apoio ao Currículo 2022, ok? Temos também as referências, né, que foi através da Base Nacional Comum Curricular, de 2018, da resolução do CNE/CP número 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores de educação básica e que institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Também o Currículo em Ação de 2021, ok? O Currículo em Ação de 2021 também, no estado de São Paulo. Uhum. E o mapa, né? Okay. Nós colocamos também a referência, o mapa aí para... E temos também o mapa, né? Uhum. E tanto da cultura do solo, né? Como das ciências em ação. E São Paulo faz escola, do caderno do professor de Ciências Humanas, Sociais, Aplicadas, primeira série do ensino médio, volume 1. Isso. No começo também da formação a gente colocou o QR Code, né? Para caso vocês queiram acessar o material diretamente. Essa aula vai ficar aqui, no caso, também no repositório, então, caso tenha perdido alguma informação. Aqui a ideia foi mesmo mostrar a cara do material, né? Do mapa, que vai ser utilizado aí nas aulas da segunda série para esse componente curricular de Ciências da Natureza. Queria agradecer a Kimie. Eu que agradeço, Tatiane. Estreou hoje aqui com a gente. Esperamos nas próximas aulas aí, são 5 encontros, acho que no total. E vamos tirando as dúvidas aí para auxiliar vocês, professores, nesse ano de 2022. Muito obrigada, Kimie. Muito obrigada, Tatiane, também.